literatura brasileira ganhou um sopro de vida com Clarice Lispector. Numa narrativa marcada pelo monólogo e pela análise psicológica, a obra dessa autora lança um novo olhar sobre a arte da escrita. Procurar reproduzir o irreproduzível é sentir até o último fim o sentimento que permaneceria apenas vago e sufocador. Se você pega, por exemplo, um texto como Água Viva, né, você vai ter muita coisa diferente da tradição, né? Quer dizer, a ideia de que uma obra extensa pudesse ser feita, um texto longo pudesse ser feito à base de fluxo de consciência, à base de reflexão, sem estar apoiado no aconteceu isso, depois aconteceu aquilo, fulano disse tal coisa e o personagem Beltrano disse tal outra, isso era muito novo. Nascida na Ucrânia, Clarice Lispector e a família desembarcam no Brasil em 1921. Chegando no Nordeste, ela entra em contato com uma realidade que é retratada em sua mais famosa obra, A Hora da Estrela. Esse período da infância foi um período muito pobre, então ela conheceu a pobreza de perto, né? Então ela sabia do que ela estava falando. Qual é a Hora da Estrela de Macabeia? É claro que aí também há uma ironia bastante grande da Clarice, mas a Hora da Estrela é a hora da morte. Os romances finais, ou melhor, os livros finais da Clarice, são agônicos. O último romance de Clarice, além de contar a trajetória da nordestina Macabeia, apresenta um novo perfil de narrador, bem diferente dos moldes tradicionais. Você tinha, na literatura dita tradicional, né, você tinha um narrador que era um onisciente, um narrador que ele observava tudo, ele sabia de tudo que estava acontecendo, mas ele se posicionava fora da página narrada, né? Ele criava o mundo e transportava, né, os seus leitores para aquele mundo narrado. A Hora da Estrela, o que a gente vê é justamente o que eu te falei, uma literatura anti-ilusionista. Tá? Que quer dizer isso? Uma literatura não representativa, tá? Então você sabe, o leitor sabe, ele é avisado a todo instante de que aquilo ali não é real, é uma ilusão criada, né, no momento em que está sendo escrita. Então, não é só a Macabeia que está ali representada em A Hora da Estrela, mas há esse doloroso processo de escrever, representado pelo Rodrigo S.M., um escritor, um homem escritor que tem toda uma dificuldade para aproximar-se da sua personagem. Ele não a conhece, né? E então vem todas as interrogações que ele faz a respeito disso. Né? Como escrever, como dar vida a uma personagem que eu vislumbrei de relance numa rua do Rio de Janeiro, mas que está tão distanciada de mim. Se por um lado o narrador, que é alter ego de Clarice, encara Macabeia como alguém que merece piedade e até um pouco de desprezo, por outro lado, a identificação entre as duas é imediata. Ela, portanto, é russa, é nordestina, é brasileira, né? Afirma sempre um desejo de pertencer a algum lugar, embora as sucessivas viagens posteriores dificultassem, né, esse sentimento de pertencimento. E, possivelmente, haja também na obra da Clarice essa busca da própria identidade. Em A Hora da Estrela, a temática social ganha uma nova abordagem, diferente de tudo o que já havia sido publicado. Então, a Clarice faz isso de uma forma diferente. Por quê? De uma forma em que ela retoma procedimentos de vários escritores que haviam tematizado o nordestino, mas ela retoma esses procedimentos de um modo, eu diria que paródico. E a própria Macabeia é quase que uma caricatura do nordestino. Clarice foi muito cobrada porque pretensamente não seria uma pessoa envolvida com problemas sociais numa época em que se cobrava do escritor que fosse. Clarice dialogou
não tanto com os seus pares da literatura brasileira dos anos 40 a 70, mas muito mais com os grandes nomes da literatura ocidental, né? Quer dizer, pessoas que estavam sintonizadas com certo tempo no século XX, que não era o tempo brasileiro hegemônico naquele momento na ficção. A carreira de Clarice Lispector na literatura teve início em 1944, com a publicação do livro Perto do Coração Selvagem. Marcado pelo ineditismo na prosa e na poética da época, o livro provocou diferentes reações da crítica. A rejeição mais forte foi a do Álvaro Lins, que era um crítico de renome no momento e considerou aquele livro da Clarice uma experiência incompleta. Foi até o título do artigo dele. Os textos da escritora vêm conquistando leitores de países como Turquia, Noruega e Dinamarca. Ela é uma pessoa que interessa a um leitor francês, a um leitor que não é necessariamente nem brasileiro, latino-americano, sequer, como se acreditava que essas fossem as fronteiras nos anos 60, 70, quando nós tínhamos poucos autores que passavam dos nossos limites territoriais e linguísticos, né? Em A Paixão Segundo GH, Clarice mostra sua face mais ousada ao retratar, num enredo muito simples, a obscuridade da condição humana. Ela tem a palavra, mas ela não consegue expressar exatamente aquilo que ela deseja, porque o que ela deseja é indizível. Então ela ela busca o que já não precisa mais ser dito. E essa busca é feita toda através da linguagem. Daí esse trabalho todo complexo que a gente tem com a linguagem em Paixão Segundo GH. A autora inova também ao ser um dos primeiros nomes consagrados da literatura a investir em livros infantis. Me parece assim, historinhas que ela escreveu para o filho e que viraram livro, mas não, assim, não acredito que seja assim, o forte da Clarice, acho que não foi o lado infantil, não. Na época em que a Clarice escreve, por exemplo, A Mulher que Matou os Peixes, enfim, ela coloca em cena personagens como peixinhos, como galinhas, etc. Ela escreve esses livros inicialmente para seus filhos, mas eles têm um público mais amplo, uma vez são publicados, etc., são comercializados. Clarice Lispector foi mãe, bruxa, militante. São muitos os mistérios da escritora brasileira. E Clarice era uma fascinada, ela frequentou, ela foi uma vez a um congresso de bruxaria, na época em que não se falava de nova era, de coisas do gênero. E ela foi por conta do seu texto, que era considerado um texto esotérico avant la lettre, né? Quer dizer, numa época em que não havia isso ainda como modismo, Clarice já era considerada, enfim, um nome representativo nesta área. É questão política do indivíduo, sabe? Do indivíduo que se descobre, o indivíduo que luta, que vai em direção ao outro, que, sabe, vai descamando as próprias camadas, enfim, mas é uma coisa muito sutil, entendeu? Não é panfletária. Cada livro meu é uma estreia penosa e feliz. Essa capacidade de me renovar toda à medida que o tempo passa é o que eu chamo de viver e escrever. Clarice Lispector.